6h50. Muito boa noite para você. Essas são imagens ao vivo de São José dos Campos. Na tela você vê a Via Dutra, principal rodovia do país, e ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Nas imagens também o viaduto da Via Cambuí, que liga as regiões Sudeste e Leste. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus na cidade. Trânsito também carregado na Via Dutra. Confira os destaques do Band Cidade desta quinta-feira, 27 de agosto. Clubes particulares da região sofrem com as medidas de isolamento social. Demissões e redução de gastos foram necessárias para enfrentar este período de portas fechadas. Para superar a crise e a baixa no quadro de funcionários, empresários recorrem à contratação de temporários, oportunidade para uma futura recolocação no mercado. Sindicalista é preso em São José dos Campos durante manifestação. Somos 2.570.000 moradores no Vale do Paraíba. Estimativas sobre o novo número populacional da região foram divulgadas pelo IBGE. Eleições 2020. Band inicia a cobertura regional da corrida rumo às prefeituras e câmaras e estreia edição local do Band Eleições para debater o cenário político da região metropolitana do Vale do Paraíba. Nas ruas, o termômetro da preocupação dos moradores com a ida às urnas este ano. E ainda, bicho preguiça é resgatado no quintal de uma casa em Caraguatatuba, no litoral norte. Bem-vindos ao Band Cidade. Estamos no ar na TV e também na internet pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Clubes particulares da região que oferecem atividades coletivas como futebol, além de outras práticas esportivas, sofrem com os impactos da crise causada pelo coronavírus. Em muitos desses locais, houve uma redução no número de associados e um aumento entre os inadimplentes. O setor, aos poucos, retoma as atividades individuais, mas ainda com dificuldades para conter a queda nas receitas. A dupla que estava há 5 meses sem frequentar uma quadra de tênis, aos poucos está retomando a rotina de treinos. A modalidade não exige contato físico dos participantes, por isso foi autorizada nesse clube em São José dos Campos. Aqui serão 2 alunos, mais um treinador em quadra, e aí, se tiver bastante aluno, vamos dividir em várias quadras, então tem que seguir esse protocolo até as coisas se normalizar, né? Assim como muitos espaços públicos, a estrutura do clube que o Rafael usava para treinar foi interditada para evitar aglomerações de pessoas. 270.000 metros quadrados que ficaram ociosos, sem poder ser utilizados pelos mais de 13.000 sócios. Pelo menos 200 títulos foram cancelados, um prejuízo para a administração, que mesmo assim precisou manter a rotina de manutenção do clube. A medida provisória do governo federal não foi suficiente para evitar cortes e 20 funcionários foram desligados. A realidade é que é muito doído, realmente é muito triste. A gente chegava aqui no clube para ver como é que estava, que eu vinha sempre, pelo menos uma vez por semana, e ver o clube vazio, praticamente sem funcionário também, alguns da manutenção. Então a gente também não via a hora de nós abrirmos de novo e voltar àquela alegria que o clube sempre nos trouxe. Além da mensalidade que é paga pelos associados, o clube também se mantém com o valor da locação de espaços como este, que está fechado desde março por causa da pandemia. Todos os eventos que estavam programados para o segundo semestre tiveram que ser adiados para o ano que vem, enquanto que outros ainda nem têm uma nova data para acontecer. Ainda de acordo com a direção do clube, a queda na receita nos últimos meses chegou a 80%. Nós estamos aí com mais de 40% de inadimplência. E o clube tem que manter a manutenção, é um espaço muito grande, não podemos largar. O clube pertence ao associado, isso aqui é dele. E nós temos que tomar o cuidado o melhor possível para que não pudesse cair, né, a nossa manutenção. Nesse outro clube em Caçapava, a situação não é diferente. Para equilibrar as contas, o jeito foi reduzir gastos. A inadimplência entre os meses de março a julho chegou a 30%. Quando o clube fechou, nós estávamos com 1.300 sócios. Depois, com essa parada aí geral, né, de 5 meses praticamente fechados, daí nós caímos para cerca de 900 sócios. Então, houve uma queda muito grande de receita. Então, o que nós tivemos que fazer? Reduzir drasticamente as despesas. Então, nós fizemos o seguinte, nós colocamos vários funcionários em suspensão temporária. Na academia, álcool em gel e distanciamento se tornaram regras.
As piscinas recém-reformadas ainda aguardam pelo retorno dos sócios. Nessa semana, as aulas de natação foram liberadas pelo decreto municipal, mas ainda com restrições, respeitando, por exemplo, a permanência de um aluno por raia. Hoje, os sócios já estão voltando. Todo dia tem vindo alguns sócios já fazendo a readmissão. A nossa expectativa é que eles voltem realmente. Mas a crise que fechou milhares de vagas de trabalho com carteira assinada no país, por outro lado, aumentou a contratação dos temporários. E é com essas oportunidades que muitos conseguem a tão sonhada efetivação. O Gabriel tem 19 anos e conseguiu o primeiro emprego nesta fábrica de produtos de limpeza de Taubaté. Entrou em abril no serviço temporário e agora foi efetivado. Já faz até planos. Foi uma sorte, né, de ter conseguido o emprego. Tanta gente sendo demitida, familiares até acabaram perdendo o emprego. E eu acabei conseguindo arrumar um. Eu estou fazendo faculdade, aí eu pretendo, é dessa área mesmo, de engenharia de produção. Aí eu pretendo começar lá embaixo para entender como que funciona toda a gestão, a organização das coisas, para depois, quem sabe, aprimorar na minha carreira. Assim como o Gabriel, a empresa contratou mais 6 pessoas, a maioria temporário, para atender a uma demanda de produção de álcool em gel, que durou até junho. Só que mesmo com o fim desta fabricação, outros produtos entraram em alta, como detergente para máquina de lavar louças. Por isso, mais vagas surgiram. O álcool, como ele estava assim, o mercado já estava bem saturado, né? Porque muitas indústrias começaram a produzir. Essa produção deu uma parada, mas a gente tinha outros produtos, como por exemplo o nosso detergente para máquina de lavar louça, que praticamente dobrou de produção. Então, por conta disso, a gente manteve. Hoje estão 4 sendo na produção, né? Se mantiveram 4, sendo que 2 já foram efetivados e 2 continuam como temporários. Esse aqui é um exemplo de como as contratações temporárias continuam aquecidas no país em meio à pandemia, momento em que muitos setores estão acumulando demissões. Tanto é que a Associação Brasileira dos Trabalhos Temporários registrou aí uma alta de 25% nesse tipo de contratação entre janeiro a maio de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. Diante do atual cenário, a mão de obra temporária hoje tem sido a melhor opção. Por quê? Porque assim, a gente começou a pandemia com a perspectiva de 15 dias de quarentena. E hoje a gente está no incerto, entendeu? Então as empresas estão precisando contratar porque teve uma demissão em massa no início da pandemia. E elas não sabem até quando esse período vai durar. Ajudante de serviços gerais e auxiliar administrativo são algumas das 10 funções mais procuradas. E aquele perfil do trabalhador temporário, jovem, de 18 a 25 anos, à procura do primeiro emprego formal no mercado de trabalho, não é mais a realidade em meio à pandemia. Antes tinha um preconceito com a mão de obra temporária, que o temporário tinha que ser o que estava iniciando ao trabalho. Hoje não. Hoje, as empresas elas preferem o trabalhador já qualificado, para não precisar treinar. É claro que a gente dá oportunidade para o jovem, o que está iniciando no mercado de trabalho. Também a gente tem essa possibilidade. Mas, no atual cenário, a gente está dando preferência às pessoas já qualificadas. O segundo semestre é o período de maior contratação de trabalhadores temporários devido às datas sazonais, como o Dia das Crianças e o Natal, em que o comércio é o responsável pela maior parte da oferta de vagas. Mas em São José dos Campos, estimativa da Associação Comercial e Industrial aponta que este fim de ano deve ser diferente, com menos contratações temporárias e com os consumidores gastando menos com os presentes devido à crise causada pelo coronavírus. Sobre esse assunto, a gente conversa com a presidente da ACI, Eliane Maia. Olá, Eliane. Bem-vinda mais uma vez ao Band Cidade. Bom, a estimativa de contratação de temporários para esse ano vai ser menor? Quanto menor em relação aí a 2019, conforme estimativa da ACI? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Então, ainda tudo é muito incerto em virtude de nós estarmos passando por uma situação de pandemia. Nós tínhamos, no ano passado, pesquisas contratadas que nós fazemos com a Unital, e na pesquisa que nós fizemos o ano passado, do universo de empresários entrevistados,
60% deles contrataram de 1 a 5 funcionários, que nós tivemos no ano passado 3.500 funcionários contratados. Esse ano, tendo assim uma situação otimista, nós acreditamos que terá em média de 1.000 a 1.500 funcionários, porque muitas empresas, inclusive, fecharam, tivemos muitos problemas de demissões, então nós acreditamos que terá em torno mais ou menos de 1.000, 1.500 novas contratações. E também o ticket médio deve diminuir um pouco. Na pesquisa que fizemos o ano passado, o ticket médio, que é a intenção, o gasto de compras, girava em torno de R$200, R$250. Esse ano acreditamos que vai reduzir um pouquinho mais também essa questão do ticket médio nas compras de Natal. Eliane, essa redução nas contratações mostra o termômetro que o consumo ainda está reaquecendo, né? Exatamente, Otávio, ainda está sendo esse reaquecimento. O que as empresas precisam muito fazer é essa inovação mesmo. Inovar não é somente inovar em tecnologia, é inovar em experiência para o consumidor, porque o consumidor está buscando muita experiência agora. Então, o que a empresa pode fazer diferente? Investir um pouco mais também nas vendas online, que em pesquisas que nós realizamos, houve um aumento de praticamente 145% nas vendas online nesse momento de pandemia. Então, está sendo um passo de cada vez, né? Estamos ainda na fase amarela, tudo indica que a partir de setembro já teremos a reabertura do comércio em dias de sábado também. Então, vamos aguardar para que as coisas comecem a melhorar, mas é subindo um degrau cada dia e aguardando com boa expectativa essa retomada da nossa economia. Tá certo, então, Eliane Maia, presidente da ACI de São José dos Campos, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e todo mundo aí na expectativa de uma retomada, e de números melhores aí para a economia do nosso país. Verdade, muito obrigada e boa noite. Boa noite. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção e Montagem Industrial foi detido durante uma manifestação esta manhã em São José dos Campos. Ivan Rodrigues participava do movimento na porta da refinaria Henrique Lage, a Revap. Ele foi preso pela Polícia Militar por descumprir uma ordem judicial de restrição de reaproximação da Revap. Também havia um mandado de prisão preventiva contra Ivan, que é investigado pela Polícia Federal pela atuação no sindicato. Nós ainda não tivemos um retorno do Sintricom. No litoral norte, trabalhadores da companhia Docas, administradora do Porto de São Sebastião, entraram hoje em greve por tempo indeterminado. Segundo o sindicato que representa a categoria, o motivo é a falta de negociação com relação ao acordo coletivo de trabalho. A paralisação atinge 120 empregados, mas o sindicato garante que não haverá suspensão dos serviços. Em um ano, o Vale do Paraíba ganhou pouco mais de 23.600 habitantes, segundo o levantamento divulgado hoje pelo IBGE. Agora, a região contabiliza 2.570.000 moradores. Quem traz os detalhes dessa mais recente estimativa da população residente nos 5.570 municípios brasileiros é o repórter Rafael Olímpio, ao vivo com a gente, de volta, né, Rafa? Boa noite, seja bem-vindo aí com a gente novamente. Olá, Rose, boa noite para você, boa noite, Otávio, também para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. Pois é, essas estimativas populacionais dos municípios, elas são um dos parâmetros utilizados, pelo Tribunal de Contas da União para fazer o cálculo aí do Fundo de Participação de Estados e Municípios, e também são responsáveis aí por vários indicadores sociais, econômicos e também demográficos. E apontaram um aumento de 0,92% na população aqui da região do Vale do Paraíba, comparado a 2019, quando a região totalizava 2.550.000 habitantes. Esse índice, inclusive, foi maior até do que o aumento da média nacional, que foi de 0,77%. Segundo o IBGE, o Brasil chegou a 211.800.000 habitantes e o estado de São Paulo segue sendo o mais populoso do país, concentrando aí 46.300.000 moradores, o que responde a 22% de toda a população aqui do nosso país. Voltando aqui para a região, São José dos Campos, que é a maior cidade aqui do Vale do Paraíba, totaliza 730.000 habitantes, ficando entre as 8 cidades do estado de São Paulo com mais de 500.000 habitantes. Já em contrapartida, cidades como Natividade da Serra, Redenção, Lagoinha, São José do Barreiro e Piquete, no Vale Histórico, registraram queda no número de moradores. Esse número, esse aumento de moradores pode também ter relação com a questão do home office. Muitas pessoas deixaram os grandes centros para virem para o interior paulista e
ocupando, fazendo com que esses dados aí tivessem essas importantes modificações. Volto com vocês, pessoal. Valeu, Rafa. Obrigado pelas Obrigada, informações. Rafa. O novo normal também influenciando no número de habitantes, né? Isso aí. E em instantes, vamos falar de eleições. Hoje tem estreia do programa regional Band Eleições na tela da TV Band Vale. Nós também fomos às ruas para ouvir a expectativa dos eleitores para o pleito deste ano. Início de noite com temperaturas mais amenas no litoral norte. Em Caraguatatuba, neste momento, os termômetros marcam 22 graus. Imagens da chegada à cidade pela rodovia dos Tamoios. Hora certa para você, 7 horas e 5 minutinhos. Em instantes estamos de volta.